CT1 AY, chama geral 40 metros, alô 40, 40 metros, alô 40 metros, chamada geral 40, CT1 AY, chama geral 40 metros, CT1 AY, escuta. O caso gostaria de falar um pouco, embora rapidamente, da diferença que existe entre o CB e o radioamador. Tem havido uma certa confusão. Há os que pretendem pôr os dois tipos de indivíduos na mesma categoria, mas há uma diferença considerável. O radioamador, para já, deve ser, pelo menos, um entusiasta pelas telecomunicações, um entusiasta pelo desenvolvimento técnico da aparelhagem, dos métodos das comunicações, da constituição das diferentes modelos de antenas, etc., enquanto que o CB não foi feito para isso. O CB originou-se numa forma barata, relativamente barata, de haver uma ajuda a muito curta distância, por exemplo, no campo, entre a moradia de um lavrador e o próprio lavrador, que está a 2 ou 3 quilómetros a trabalhar a terra e que não havia hipótese de montar linhas telefónicas e, por consequência, que tivesse uma forma fácil de entabular conversa, chamada banda de cidadão. Essa banda de cidadão foi-se alargando, começaram a aparecer equipamentos cada vez mais sofisticados e, inclusivamente, como está numa frequência das tais que, quando se reflete, vai apanhar uma distância muito grande, é preciso ter muita atenção que, mesmo trabalhando com 4 ou 5 watts, nestas frequências, as camadas utilizadas em reflexão são as camadas D e F, e quando a onda cai, quando é refletida, vai apanhar muitos milhares de quilómetros. As potências que os CBs estão a utilizar são praticamente as mesmas que os radioamadores na banda dos 28 e, por consequência, deviam ter a obrigação de ter um cuidado muito grande, porque podem não estar a ouvir-se a muita curta distância, digamos a 4 ou 5 ou 10 quilómetros, podem não ter possibilidade de comunicar a 10 quilómetros de distância, mas neste instante estão a atingir países como na Europa, a Itália, etc., e em que eles, inclusive, podem ouvir as nossas conversas e ao perceber aquilo que se está a dizer, inclusivamente, estão a ver o espelho de Portugal. Daí que é preciso, o radioamador é instruído desde o início, faz parte do seu exame, o conhecimento de que tem que ter um cuidado muito grande com a linguagem, com a forma de falar com as outras pessoas, para nunca utilizar termos que não sejam corretos, que não sejam polidos, não só porque é da ética profissional, do bom português, mas como inclusivamente no caso de estarmos a atingir os países estrangeiros e nós nunca sabemos se estamos lá a chegar, exatamente por causa destas condições do salto, e é natural que ao estarmos a falar com uma estação que está perto, devemos ter sempre a preocupação de pensar se neste instante não estarão outros bastante longe a ouvir a nossa conversa e estarão a ver que português é esse que está a falar e que linguagem que ele está a utilizar. No caso do CB, como estava a dizer, não foi preciso, não foi estipulado exames. Logicamente que começaram a aparecer pessoas que não tinham nada a ver com interesses científicos, não tinham nada a ver com os conhecimentos ou com a pesquisa da eletrónica e logicamente que venham para o rádio só para falar. E então falam, às 2 por 3, acontecem situações de pânico em que se desconfia do que o outro está a dizer, se é uma anedota, enfim, criam situações muito desagradáveis que colocam os outros todas as pessoas que estão na escuta, numa situação extremamente desagradável de estar a ouvir linguagem que não é de maneira nenhuma aceitável. 5 by 7,
my QTH in the north of Portugal. My name is Tiago. I spell Tango, India, Alpha, Golf, Oscar. Tango, India, Alpha, Germany, Oscar. Tango, India, Alpha, Golf, Oscar is my name. QTH on the north of Portugal. QTH on north of Portugal. 5 and 7. I'm using 10 watts in this moment. 10 watts in the window and the airplane into 8 times 21 tonner. Lembra-se de ter visto este pequenino esquema. Uma válvula osciladora, uma válvula amplificadora, o seu circuito de antena, já vamos falar sobre ele. E agora, já pus aqui o aparelho, como vêem, há um bocadinho de madeira, um aparelho de medida, um transformador de alimentação, os condensadores de sintonia, os tais condensadores que são necessários para se fazer a ressonância com os bobines. O valor deles e o valor das bobines definem a frequência que vai ser sintonizada. Esta secção daqui para cá é a fonte de alimentação. Isto é vulgar, ou isto é um transformador utilizado nos velhos receptores de rádio e, inclusivamente, estes aparelhos de 1940, 50, todos praticamente utilizavam uma fonte de alimentação deste estilo. Tinha uma válvula retificadora para transformar as tensões alternadas numa tensão contínua, necessária para atacar a parte da radiofrequência. Aqui podemos ver o cristal, que é este que está aqui. Ali atrás uma válvulazinha pequenina. Esta válvula é a retificadora, como já disse, e esta que está aqui é esta que está aqui. O sinal que vem daqui é aplicado a esta válvula, como se via pelo esquema. Esta válvula é alimentada através de um circuito que não se pode ver aqui muito bem, que está aqui, chamado um choque, e depois entra neste circuito de sintonia, que é este que está aqui. Este desenho representa condensadores variáveis, este é um condensador variável, este é o outro condensador variável, elementos que são convencionais nos aparelhos de telefonia. Quando se sintoniza a estação, existe exatamente o condensador variável que, ao abrir a capacidade, vai modificar a ressonância do circuito e vai-se desviando a sintonia pela banda toda. Este aparelho de medida está inserido na alimentação desta válvula e, por consequência, quando o circuito for ligado, o aparelho de medida, se tudo estiver correto, deve aparecer com uma leitura que é a corrente placa da válvula. Agora vamos ver como é posto o circuito a funcionar. Repare que existe uma ligação da placa desta válvula, através desta bobina, através desta resistência, que vem por este fio, que vem por aqui, e está aqui um pequenino interruptor e a alimentação está aqui. Ou seja, enquanto este interruptor não for ligado, nós não temos alimentação naquela válvula. Assim como não temos alimentação nesta grelha auxiliar desta válvula. A tensão está aplicada na placa, mas não está nessa grelha auxiliar, a válvula não funcionará. Como é que este interruptor é ligado? Este interruptor foi utilizado num relé, unidade, um eletroímã que atrai, como existe nos automóveis, quando nós queremos acender os faróis, nós utilizamos um relé, ou até muitas buzinas, utiliza-se um relé para operar uma coisa de alta corrente, mas utilizando muito baixa corrente. Esse relézinho é operado pela chave de Morse, que está aqui, é uma chavezinha, há de muitos tipos. Esta foi uma construída aqui em casa, com toda a simplicidade. Já vou mostrar. De cada vez que este interruptor, esta chave liga a alimentação do relé. O relé atraiu automaticamente, a alimentação faz-se e liga ao circuito. Por seu turno, por este ponteado a seguir, vê-se que há um outro interruptor que está ligado para cima e que vai passar a ser ligado para baixo. Ou seja, como dois interruptores que desviam de cada vez que é operado este relé. Porquê? Porquê este relé aqui? Porque nós temos necessidade de transmitir energia para a antena e na altura em que não estamos a transmitir, precisamos que a antena envie os sinais recebidos para o receptor. E por consequência a antena
é esta forqueta que aqui se vê, Convenção Internacional para Antenas, em que o sinal está sempre nela ligado ao receptor, até ao momento que nós operamos a chave de telegrafia, o relé passa para baixo e vai buscar a energia do emissor. Vamos ver se o circuito funciona. Claro que eu podia dizer, neste estado do emissor funcionar ou não, é muito normal que circuitos feitos com tanta simplicidade, sem muita tecnologia, muitas vezes não reagem logo de caras ao seu funcionamento. É uma coisa que, digamos de passagem, tem entusiasmado muito os radioamadores, porque nestas coisas, nestes mundos quase do invisível, do que se passa com as ondas, as que não se vê, não se apalpa, não cheira, dá a sensação de que é tudo muito simples, mas é tudo muito complicado, porque muitas vezes acaba-se de fazer a montagem, ligou-se e o aparelho fica mudo e quedo, não reage, está morto. Depois é preciso o indivíduo aperceber-se do que é que pode fazer para lhe dar vida. Aí é o encanto principal da eletrónica. Alguns livros, opiniões de amigos, ajudas de vários lados, são o suficiente muitas vezes para conseguir pôr o emissor a funcionar. E uma vez que ele está a funcionar, então já a alegria é extraordinária, porque podemos começar a entabular conversa com pessoas que estão a dezenas ou centenas de quilómetros, ou milhares de quilómetros, que vivem com a mesma paixão, que também fizeram os seus emissores, isto nesta época, porque atualmente já quase ninguém faz os emissores, agora quase toda a gente compra já feito, porque pretendem-se coisas mais sofisticadas, tipos de comunicação, que são muito mais complexos e que são muito mais difíceis de construir. Mas ainda hoje há milhões de indivíduos à volta do país que utilizam emissores deste estilo e que tinham possibilidades financeiras de adquirir equipamentos de fábrica de preço bastante elevado, porque acham um encanto especial em ver uma coisa muito simples a fazer um efeito tão interessante. Não há dúvida que um indivíduo adquirir um aparelho que custa 50 ou 100 contos e com ele fazer comunicações com o outro lado do mundo, não é nada de especial, desde que haja propagação, se o equipamento está a funcionar como deve ser, desde que a antena esteja correta, logicamente que é de esperar que a comunicação se possa fazer bem. Agora, quando a coisa saiu da mão do indivíduo que perdeu serões e serões a experimentar, a empurrar, a ligar, a desligar, a aumentar tensões, diminuir tensões, até conseguir pôr o circuito a funcionar, e na altura em que ele sai, na altura em que ele começa a entrabular a comunicação com as outras pessoas, naturalmente que dá um prazer extraordinariamente maior. Eu vou ligar a chave, vou ligar um receptor, vou ligar este receptor, 14 megaciclos, vou carregar a chave, o emissor está no ar. Podem ver por este aparelho, cada vez que eu carrego a chave, o emissor irradia. Nesta altura, esta energia deste emissor não está a ir para uma antena, mas para o que nós chamamos uma carga fictícia, que está colocada aqui. Toda a energia é dissipada naquela carga fantasma. Se eu atirar e ligar dali a antena, de cada vez que eu fizer isto, esta energia vai para a antena e vai até onde houver propagação naquela frequência, num sítio naturalmente onde poderão estar dezenas ou centenas de indivíduos que por acaso escutem esta transmissão. Ora, como a frequência do cristal é de 14 megaciclos e qualquer coisa, eu vou pôr o emissor no ar e vou abrir o receptor. Ora, o que é que falta? Falta aqui, está tudo bem, tenho energia, 14. A energia do emissor, embora esteja a ser toda irradiada para esta carga, também consegue irradiar aqui de volta o suficiente para penetrar no receptor, que naturalmente é um equipamento bastante sensível e que é capaz de receber microvolts, por consequência, microvolts. O entusiasta pelas comunicações
certamente que já ouviu muitas vezes este sinal. Este sinal, 3 pontos e um traço, deu origem, inclusivamente, à Quinta Sinfonia de Beethoven. Todos se lembram? Pi, 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 bá. Este sinal é uma letra como outra qualquer, mas que é utilizado internacionalmente quando se estão a fazer os ajustes do equipamento. A telegrafia poderá parecer quase uma coisa muito complexa, mas os jovens em especial têm uma facilidade extraordinária em decorar os sinais. Por exemplo, um E é um ponto, um I são 2 pontos, um S 3 pontos, um H 4 pontos, um 5 pontos. Isto só em relação aos pontos. Depois dos traços, temos, por exemplo, o T ali, a T da Turquia, um traço, 2 traços, um M, um O, 3 traços, e etc. por aí adiante. Temos depois os conjuntos entre os pontos e os traços que nos dão a formação de todas as letras. Um A é simplesmente um ponto e um traço. Ora bem, existe maneira de abreviar tanto quanto possível as comunicações e ser-se entendido em qualquer parte do mundo. De vez em quando uma pessoa que me pergunta, mas como é que é isso? Então, eu só sei falar português, como é que eu poderia falar com outros países, com línguas tão diferentes? E então eu explico-lhes, como posso dizer agora. Existe um código internacional que não é uma língua, mas que é simples de decorar porque normalmente são só três letras. Por exemplo, enquanto que para dizer em fonia chamada geral, e teríamos que dizer uma série de letras, chamada geral, é o sistema que se utiliza quando se fala. Em telegrafia basta pôr só a letra C e a letra Q, C de Carlos e Q de qual. Assim, quando se diz, por favor, mande-me um cartão de QSL, lá temos a palavra, já um código de QSL, em vez do o por favor, em telegrafia basta simplesmente as iniciais de please, que é PSE. Internacionalmente, quando se ouve PSE, que é isto, quando se ouve este PSE, o outro que está do outro lado, em qualquer parte do mundo, seja ele chinês, seja japonês, seja o que for, ele já sabe que isto quer dizer, por favor. E o outro a seguir era simplesmente QSL, nem era preciso dizer o cartão de QSL. Daí que provavelmente seja a telegrafia o método mais utilizado à volta do mundo, porque há muitas pessoas que na realidade só conseguem falar a sua própria língua e que têm uma grande dificuldade em penetrar noutros países, a não ser que manejem a língua deles, porque por norma os outros amadores não falam língua portuguesa. É muito difícil encontrar radioamadores que falem a língua portuguesa. Felizmente que em Portugal a língua portuguesa, não sei se por uma questão de habilidade pessoal do povo, tem uma certa facilidade, ou pelo menos lata, em falar ou fazer entender-se com outras línguas. É o caso de ser muito fácil para o português falar com os espanhóis, em espanhol, mais ou menos espanhol. Depois, se quer falar com os italianos, mistura-lhe um bocadinho de espanhol com português e o italiano vai perceber. E desta maneira é engraçado verificar que, mesmo falando, há determinadas expressões que acabam por ser mais ou menos sempre as mesmas, e não é preciso o indivíduo, digamos, saber uma língua inglesa para poder estabelecer comunicação com o inglês, porque há uma série de pequenas palavras que são sintomáticas, que a gente pode decorar e despejar aquilo a pouco e pouco para eles ficarem a entender.
o entusiasta jovem que julga que fazer um equipamento de emissão que dê a volta ao mundo, que é uma coisa muito complexa, ao ver a simplicidade disto, é capaz de pensar que também ele é capaz de fazer. E não há dúvida que esta fonte de alimentação, provavelmente, até há muitos jovens que o têm lá em casa, se calhar no sótão, em algum aparelho, dos velhos aparelhos enormes, antigos, que já não tocam, que já estão destruídos, mas em que a fonte de alimentação é a parte talvez mais cara e pode ser adquirida com facilidade, muitas vezes retirada integralmente do seu receptor. Acontece, por exemplo, que há receptores que antigamente, receptores de há 30 e 40 anos, que trabalhavam muito bem ondas curtas, de maneira que, se forem postos a trabalhar com uma antena apropriada, que é fundamental, a antena tem que ser apropriada, o indivíduo pode ter este receptor já como unidade de fazer a recepção, sem ter mais complicações. E mais, a própria fonte de alimentação que está dentro do receptor pode ser derivada para o emissor, porque só é preciso uma coisa de cada vez. Na altura da transmissão, a fonte de alimentação alimenta o emissor, na recepção alimenta o receptor e desliga. É uma coisa simples de construir, é uma espécie de uma montagem como esta com o relé, e quando o relé trabalha, a fonte alimenta o emissor, quando se larga a chave, a fonte alimenta o receptor. Como vemos, a coisa não é assim uma complexidade tão grande que seja inacessível à pessoa.